Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks FICUB, hoje dia 2 de setembro, uma terça-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa. Hoje é um dia bem movimentado, né? Tem notícias aí acontecendo, existe aí uma expectativa de uma possível sanção ali, uma nova sanção dos Estados Unidos com relação ao Banco do Brasil, tanto que o Banco do Brasil está um pouco mais pesado no dia de hoje, a gente até pode dar uma olhada aí, né? Ele abriu um pouco mais pesado no dia de hoje. E também tem o início aí do julgamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso aí também pode trazer bastante movimentação, bastante volatilidade, tá? Então fiquem atentos, porque temos aí bastante notícia ali que, de certa forma, pode fazer preço aí no mercado. Bem, vamos lá, vamos falar do gráfico, então, começar pelo Ibovespa, né? Bem, o Ibov recentemente ele fez máxima histórica, então ele chegou a romper ali assim, rompeu para cima dos 141, né? Certo que não teve ali um fechamento, ele deixou o pavio, depois veio corrigindo, tá? Vamos lá, pessoal. Eu ainda acho cedo considerar que o mercado falhou e a partir de agora ele vai devolver toda a movimentação de alta recente. Mas também considero que aí é uma região certamente que para novas compras tem um certo risco, né? A relação risco-retorno já não é das melhores, mais aí na região que ele se encontra. De qualquer forma, eu ainda acredito que o mercado pode sim formar um pivôzinho para cima e tentar dar outra pernada de alta, tá? Quem sabe aí tentar romper essas máximas e aí destravar preço, e quem sabe a gente não veja o mercado aí tentando retomar a movimentação ali para cima, né? Retomar uma tendência de alta, rompendo aí essas máximas. Então, eu ainda guardaria essa formação desse pivôzinho de alta e um teste aí das máximas recentes no 142. O ponto que eu colocaria ali como uma região que, na minha leitura, ele não poderia perder, se ele perder, aí realmente não fica legal ali a compra, aí eu entendo que ele pode devolver parte desse movimento, ou até mesmo devolver toda essa última puxada que ele fez aqui desde os 135 mil, tá? Um ponto que eu acompanharia ali que, e na minha opinião, não pode ser perdido é essa faixa dos 139, tá? Se por um acaso ele começar a fechar para baixo aí desses 139 mil pontos, né? Aí cuidado, porque ele tende a fazer uma movimentação parecida com essa. Então ele perde essa região e ele vem corrigindo. E aí abaixo de 139, acredito que ele volte para essa faixa de 135 novamente. Ele pode repetir esse mesmo movimento que ele fez anteriormente aqui, por volta do dia 4 de julho, né, que ele renovou o máximo histórico e desde então ele corrigiu, veio caindo, chegou até a perder, né, os 135.500 ali na ocasião, mas depois se recuperou, tá? Então é importante, né, que o mercado, para que ele continue interessante para quem ainda está na compra, né, para quem está posicionado na compra aí, que ele faça um pivôzinho aqui, tente outra puxada para cima, tá? Então eu vou aguardar algo parecido com isso, né? Ele acabou de dar uma puxada para cima. Estou aguardando uma correção, né? Acho que é natural uma correção. Essa correção, no momento, ela não me deixa ali desconfortável, né? Se eu estivesse posicionado ali nas compras. Mas é claro que abrir novas posições nessa região, a não ser que tenha uma boa relação risco-retorno, eu entendo que já passa a ter um pouco mais de risco, tá? É claro, assim, tem um ativo ali, uma ação que, na minha opinião, está num baita ponto de suporte, stop curto, alvo distante. Entendo que se a relação risco-retorno é favorável, vale o risco, né? O único ponto de atenção que tem que ter é para não ficar 100% ali posicionado, não começar a alavancar em uma região que pode se tornar aí um topo, né? Não sei se vai ser um topo, até porque não tem como prever exatamente o que vai acontecer no futuro. Eu ainda sigo acreditando no pullback para novas puxadas para cima, mas tem que ter um certo gerenciamento de risco ali com relação a novas entradas, tá? Então é isso, o mercado ainda vejo que tem sim essa possibilidade de dar continuidade na movimentação de alta, mas entendo que 139 mil seria um ponto que ele precisa ter uma reação. Se perdeu 139 mil, atenção, porque ele abre alvo para buscar de novo 135, e aí ele acaba devolvendo essa última puxada de alta que ele fez. Como eu disse, temos várias notícias aí para acontecer, e as notícias podem, de certa forma, dar uma chacoalhada aí no mercado, e enfim, é realmente
pode dar bastante ruído aí no Ibov também, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do Banco do Brasil, né? Eu comentei aí, falando aí com vocês referente a notícias, né? Parece que sai um site aí que os Estados Unidos estudam sanções para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil já abre ali com esse gap, né? Então ele até rompeu aqui para cima dos 21,18, 21,19. Hoje já abre forte aqui para baixo, né? Se você pegar do fechamento de ontem até a abertura ali de hoje, ele já abriu aí caindo quase 4,5, né? Eu vi ali no leilão chegando a bater 5% de queda, tá? Eu só ficaria atento em Banco do Brasil se ele perder aqui os 19,45, tá? Perder essa região aqui que ele deixou nessa movimentação de alta, ele tende a testar os 18 novamente, tá? E aí qual que é o detalhe, né? Perdeu 18, eu entendo que este movimento acaba sendo apenas um repique da movimentação de queda e ele dá sequência ali na sua movimentação de baixa, tá? Então, muito cuidado ali, principalmente se o Banco do Brasil perdeu os 19,40. Deixa eu ver aqui o semanal do Banco do Brasil ainda não é bonito, tá? Esse semanal do Banco do Brasil, se ele começar a fechar para baixo ali da mínima da semana passada, que está aqui nos 19,80, né? Então, se o semanal ele fecha desta forma ali, então algo parecido com isso. Então, supondo que ele fechou desse jeito ali na sexta-feira, cuidado, porque eu entendo que ele forma um pivôzinho ali de baixo, e a tendência é que ele volte para testar fundos, e como ele já vem no movimento de topo e fundo descendente, ele pode muito bem perder esse fundo e dar continuidade na sua movimentação de queda, né? Então, se você reparar que ele vem nesse movimento topo-fundo mais baixo, né? Ele mandou para baixo, repique, pode mandar para baixo novamente. E se ele perder a região dos 18 e 20, olha, eu começo a projetar novos pontos ali de parada para Banco do Brasil na região dos 17,45, 17,50. Então seria um ponto ali que dá para ficar de olho no Banco do Brasil se ele seguir caindo. E se perder, ele pode até buscar a região dos 3, hein, pessoal? Então, olha, é um ponto ali que o Banco do Brasil pode acabar buscando se ele realmente começar a falhar. Vamos ver o que vem de notícia aí, né? Se realmente vai ter alguma sanção, se é apenas uma notícia ali que não vai se confirmar, né? Mas de qualquer forma, fiquem atentos, porque dependendo do que vier ali de sanção, se acontecer, isso pode fazer bastante preço no Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil já vem sofrendo bastante ali, e ficar atento aí se perder esses 19,45 e principalmente se ele vier perdendo aí a mínima que ele deixou ali no início de agosto, tá? Bem, vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, então dá uma olhada aqui no dólar. Olha, o dólar, ele tem um próximo ponto de parada lá na região dos 5,34, 5,35, tá? Ele ainda vem numa movimentação de topos e fundos descendentes, tendência de queda, tá? Só que recentemente ele marcou um fundo nos 435, 5,43, 5,44, veio testar mais recentemente aqui no dia 29 de agosto, né? Finalzinho do mês de agosto, e por enquanto ele está segurando, né? Então você consegue reparar que ele deixou um fundo, veio testar e está segurando. Se por um acaso o dólar começar a trabalhar para cima desses 5,56, 5,57, vejo que esse dólar tende a buscar os 5,74, 5,75 novamente como resistência, tá? Então fiquem atentos, porque a gente pode ver um dólar tentando fazer algo parecido com isso, tá ok? Ou seja, movimento de curto prazo, aí de alguns dias, semanas, pode indicar esse dólar tentando buscar ali uma região de 5,73 como resistência, tá? Ainda acho difícil compras, né? Apesar de entender aqui que pode até ser uma tentativa ali pelo risco, já que ele testou o fundo e não perdeu. Estou falando de swing trade, tá? Gráfico diário, né? Ele precisa romper para cima do 5,56 para andar, e aí rompendo para cima de 5,56, 5,73. Se por um acaso ele rompe esse 5,56, 5,55, depois vem no movimento de pullback e começa a formar um pivôzinho, entendo que pode ser uma oportunidade ali contra a tendência, né? Tentando levar ele na resistência aqui no 5,73, tá? Então vamos acompanhar o que o dólar faz aqui na faixa desse 5,56, 5,55, que é a primeira resistência. Olhando o intraday, para quem faz aí o day trade, né? Vamos lá pegar o gráfico horário do dólar. Então, conforme eu comentei, o dólar fez fundo, veio testar, segurou. Pelo gráfico de 60 minutos, ele começa a romper aqui alguns topinhos anteriores, né? 5,50,
tem essa região dos 5,48, 5,49. Bem, o que eu vejo aqui para o dólar quando eu vejo no movimento ali do gráfico intradiário, né? Um gráfico mais curtinho. Entendo que comprar aqui tem um certo risco, né? Porque você já está comprando ele um pouco mais esticado, inclusive em região ali de briga, né? Região de topos anteriores. Mas eu ainda não tentaria a venda, não. Tá? Olhando esse gráfico de 60 minutos, eu até vejo que a compra ficaria interessante se ele voltar próximo de 5,49 e por aqui formar um pivôzinho. Eu entendo que é uma região que dá para tentar uma compra acreditando num novo teste aí desse 5,53 e se rompido vem para testar o 5,56, 5,55, que é esse topo aí do dia 19 de agosto, tá? Então, minha leitura aí para o dólar é corrige para dar uma nova oportunidade na compra. Importante que ele respeite aí a região dos 5,49, tá? Então fiquem atentos. Próximo de 5,49 o dólar pode dar uma oportunidade ali para quem está procurando compra no dólar, tá? Algo parecido com isso aí que eu coloquei na tela. Vamos dar uma olhada no gráfico do mini índice, gráfico diário. Vamos lá, olha, mini índice, ele acabou rompendo aquela região de resistência que nós comentamos no 141. Olha, o mini índice pelo gráfico diário está sugerindo compra aqui para mim, tá, pessoal? Vou marcar aqui essa região de resistência. Esta região que estava em vermelho, ela passa a ser uma região em verde, porque é uma região de suporte agora, ele trabalha acima dela. E olha a movimentação do índice. Ele rompe, pullback e está tentando formar um pivô. Se ele formar um pivôzinho aqui, a ideia é buscar essa próxima região de resistência no 141, 147 mil, tá? Então, assim, olha, o índice, mini índice, gráfico diário, eu vejo que é para cima. O que eu diria aqui para o mini índice é acima de 141 mil, gosto mais da compra com alvos no 147, tá? Movimentação, swing trade, gráfico diário. Vamos dar uma olhada no intradiário, né? Para quem faz aí o day trade. 60 minutos, inclusive ele já vem próximo ali, já começa a reagir, né? Então o índice dando um tirinho aí para cima. Ele tem região de resistência, tá? Cuidado para não comprar agora, porque ele já esticou, né? Então o movimento acabou acontecendo já. Ele tem região de resistência por aqui, região de 143 mil, tá? Inclusive ele tá agora aqui. Tomar cuidado que se ele bater cabeça nessa região, ele volta para testar justamente aqui embaixo, tá? Deixa eu ver os 15 minutos. Um gráfico de 15 minutos. Os 15 minutos, vamos lá, 60 minutos a gente viu que ele tem uma região de suporte ali na faixa, bem na faixa dos 141,500 mais ou menos, tá? Inclusive ele chegou no 141,600 e já reagiu. Até 141,500 eu vejo que tem uma região de suporte. Para quem pegou a compra, né, se conseguiu pegar a compra, certo que não tenha sido muito fácil, né, ele fez um fundo mais baixo e logo em seguida fez esse movimento de alta. No momento eu vejo uma movimentação de repique. Olhando esse gráfico de 15 minutos, a região atual, eu vejo uma região mais interessante para pensar na venda, tá? É uma venda para despencar, perder ali a região de suporte? Não, mas é uma venda pelo menos para voltar nesses 141,500 novamente. E aí lá no 141,500, 141,600, testar esse fundo que ele deixou agora no início do dia, é um ponto que, para quem está vendido, eu entendo que vale a pena de pelo menos sair com metade ali da posição, enfim, fazer uma parcial, né, para tirar ali o risco da operação. E para quem está de fora ou para quem está procurando compra, é uma região que eu já fico atento ali mais pensando na compra, porque a região ali de topinhos anteriores que ele rompeu, é a região aqui do suporte pela mínima 305. A partir do momento que ele chega por aqui, começa a segurar, escapar essa linha vermelha, pode ser uma nova tentativa de compra, stop abaixo do fundo, alvo de novo aqui na região do 143. Se passar para cima de 143, aí ele pode retomar para testar de novo aqui o 144 e 800, tá? Então, a região atual do índice, para quem está comprado, ok, observa aí como ele vai reagir agora, mas é uma região que eu vejo mais como resistência, tá, pessoal? Uma região que ele tende a bater cabeça e aí pode voltar tudo de novo lá para testar esse fundo deixado no início do dia, tá? Você vê que o índice está um pouco mais brigado, né? 15 minutos região de resistência, 60 minutos ele tem ponto de suporte, então ele começa a ficar um pouquinho mais travado. Ele respeitou o suporte ali próximo dos 60 minutos, não chegou a tocar exatamente ali, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Sim, se eu considerar que esse fundo 141,600 e essa máxima aqui que ele deixou no dia 25, ele foi praticamente aqui nessa região, tocou e já faz uma ali.
Então, acho que deu uma estabilidade aqui na internet. Então, pessoal, fiquem atentos justamente aqui nessa região, tá? Ponto importante aí, ponto de resistência, fiquem de olho, porque o índice ele pode já começar a bater cabeça por aqui, inclusive já começa a deixar um paviozinho aí no gráfico de 15 minutos, né? Então, ponto de resistência pelos 15, mas voltando para testar o fundo aí, a mínima do dia tem suporte por ali, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC-USD. Bem, o Bitcoin, bem, eu não gosto da movimentação dele desde que perdeu o 112, tá? Só que o que eu tenho chamado a atenção aí nas transmissões que eu faço, né, de cripto, é que vender aí na região que ele tá é uma venda que não considero a mais interessante, tá? Inclusive, até chamei a atenção no dia de ontem, na nossa live, que se fosse para tentar alguma coisa, eu tentaria uma compra pelo risco, com stop curto e alvo distante. Qual que era a ideia? Trabalhando aí para cima desses 109,600, 109,700, para cima das máximas dos dias anteriores, daria um stop de cerca de 2,5, se não me engano, é isso aí, 2,5. Daria um primeiro alvo aqui nessa região dos 112, 113, mais ou menos neste ponto aqui, então daria 1 para 1, um alvo bem curtinho, stop bem curtinho, só que se ele trabalhar para cima dessa região, o próximo alvo passa a ser aqui a região dos 117, que já daria 6, 7% de alvo, já dá uma relação risco-retorno mais de 2 para 1, tá? E se romper daqui, ele pode até buscar de novo lá o 123, tá? Vamos lá. No momento, o Bitcoin está abaixo ali do 112, então eu entendo que é um ponto de dificuldade. Ficar atento aí se alguém estiver comprado, se o Bitcoin chegar por aqui e começar a travar, essa região pode se tornar uma região de venda, tá? E aí ele manda tudo de novo para baixo para testar esse fundo, e se perdido, ele vai lá no 100 mil, tá? Inclusive, para quem está com viés mais vendedor acreditando que o mercado é para baixo, fiquem atentos aí que se falhar no 112, ele pode dar uma oportunidade com stop baratinho. Primeiro alvo aí no 107,600 e segundo alvo lá na faixa do 101, 100 mil, que é essa região dos fundos aí lá de junho, tá? Então, fiquem atentos. No momento, né, até chamei a atenção que no dia de ontem comentamos ali com relação à possibilidade de compra pelo risco. Quem comprou já estaria ali no positivo, né, apesar de não ser uma movimentação tão longa. Mas no momento eu ainda não faço venda, tá? Eu ainda esperaria um pouco mais. Eu estou até acreditando que o Bitcoin vai tentar fazer algo parecido com isso, ó. Então ele volta aqui para cima do 112, faz uma leve correção, forma um pivôzinho. Se ele fizer isso aqui, inclusive, aqui ele pode dar uma nova oportunidade. Primeiro alvo aí no 117, aí se rompido vai lá no 123, tá? Então vamos acompanhar. É importante que o Bitcoin fique para cima desses 112 mil aí, para a gente entender que ele retoma uma movimentação de alta. E para finalizar, vamos falar do S&P 500, tá? O S&P 500, pessoal, o S&P 500 ontem foi feriado, né? Hoje ele abre aí um pouco mais estressado, né? Parece que tem notícias aí, inclusive algo ali, eu não cheguei a acompanhar, tá? Eu vi ali só por cima, né? Algo relacionado ali ao Japão também. Eu vou dar uma estudada depois para ver qual que é o noticiário certinho. Mas, de qualquer forma, ele já abre um pouco mais estressado e ele perde um ponto que eu havia comentado aqui, que é essa faixa dos 6.430, tá? Ele não perdeu os 350 ainda, mas ele perde os 430. A movimentação que ele começa a se desenhar aqui, o S&P 500, não é uma movimentação muito interessante para quem está comprado, né? Até porque se ele perder esses 350, ele tem um espaço de correção considerável, e aí tem que ter um certo cuidado e ficar segurando compra com o mercado corrigindo. É importante, né, que o S&P 500 ele venha para romper essas máximas ali para retomar a movimentação de alta. Ele já está bem esticado, então uma correção não seria ali nada fora do normal, né? Não seria ali algo que seria inesperado, né? Inclusive, eu tenho uma expectativa de correção no mercado americano. O único detalhe é que ele não vem, essa correção realmente não vem, então não dá para apostar contra. Meu viés ainda é um viés de compra, então se for para procurar alguma coisa, eu ainda sigo procurando compra, mas ele não pode perder os 350. Perdeu 350, eu entendo que quem está comprado, o melhor seria ele proteger as operações ou tentar sair do que for possível, né? E procura novas compras lá nos 6.200, tá? Então, o ideal é que o S&P 500 não perca esses 350 e, de preferência, que ele volte para cima dos 430 ali e faça novas máximas para a gente entender que ele continua ali firme na tendência de alta, né? E não vai ficar travado aqui nessa região ou até mesmo corrigir um pouco mais até os 6.200, tá? Então, vamos acompanhar.
não gosto da movimentação no dia de hoje, a abertura ficou esquisita. Vamos ver como ele vai fechar hoje, lá no final do dia, né? Quem sabe ele fechando novamente para cima desses 430, ele já não vem aí para romper as máximas nos próximos dias. Então, atenção aí no S&P 500, porque ele começa a demonstrar alguns sinais ali de fraqueza, principalmente se ele perder os 350, vejo que fica um pouco mais complicada aí as compras, tá ok? Bem, pessoal, então é isso daí. Eu vou encerrando por aqui. Desejo aí para todos uma excelente terça-feira e mais tarde aí temos nosso programa de cripto às 16 horas e o nosso programa Tendências às 17 horas com o Mestre Bu, tá ok? Lembrando a todos, deem uma olhada na descrição do vídeo, gráfico web aí, para quem não conhece, pode ser assinado agora no plano trimestral por um valor de R$ 35 ali por mês, né? R$ 34,95, se eu não me engano. Dê uma olhada aí na descrição, no site, né? Lembrando que o Graph Web tem recurso de inteligência artificial para dar ali, né, uma probabilidade de acordo com a leitura ali da inteligência artificial, o que é mais provável para o ativo, né? Você tem também o nosso Prisma, que mostra ali as melhores ações, melhores criptoativos, de acordo com a classificação do BTL, que é uma lógica binária do Ficube. Tem também ali o recurso de desenhar no futuro, né, observar qual vai ser o comportamento dos indicadores e também os modelos ali com os indicadores Ficube liberados, tá? Então, para quem quer ter acesso a todos os recursos, entre aí na descrição do vídeo, contrata ali, nem que seja só para conhecer, né? É um valor ali que não um valor alto, né? Tem vários recursos aí disponíveis para vocês utilizarem. E também tem o aplicativo Ficube, para quem quiser ali receber as recomendações. Lembrando, quem tem o aplicativo Ficube também tem acesso ao gráfico web, tá ok? Então, é isso aí. Não esqueça de deixar o like e mais tarde estamos de volta. Um abraço a todos. Tchau, tchau.